na política brasileira, talvez no mundo, porque poucas vezes na história o país conseguiu ter coisas tão positivas a seu favor como nós temos agora. E muitas vezes vocês ficam preocupados porque a sociedade não tem a percepção das coisas boas que a imprensa está informando, às vezes que ela informa. Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Desde o primeiro Twitter do presidente Trump, desde o primeiro Twitter, que é um comunicado avesso àquilo que a democracia e a civilidade exigem, é que um presidente telefone para o outro ou um presidente manda uma carta oficial para o outro. Eu fiquei sabendo da taxação primeira pelo Twitter. E uma taxação consubstanciada com base em verdades. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês ao presidente Trump, esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Inclusive eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil, com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia, está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Olá, começamos agora mais um No Blá Blá Blá, no Metrópolis, no YouTube, nas redes sociais do Metrópole e também no novo canal do Metrópole na TV. E vamos começar com o Guga chegando finalmente, atrasados, e comentar já essa é a primeira fala, é a primeira parte de uma fala feita por Lula hoje numa reunião com o seu ministério. Hoje, um dia depois do anúncio do novo tarifaço do Trump e principalmente do foco desse tarifaço em cima do Pix. O Pix, que é uma conquista nossa, que foi uma invenção do Banco Central ainda na época do governo Jair Bolsonaro, o Pix agora está debaixo de fogo americano, que quer acabar com ele, a pretexto de que o Pix prejudica as empresas financeiras dos Estados Unidos que trabalham com cartões de crédito e tudo. O que eles não dizem é que a remuneração dessas bandeiras americanas de cartão de crédito se dá principalmente pelos juros cobrados. E o Pix aqui não nos cobra nada para fazermos as nossas transações. Mas eu não sei, Guga, se você chegou a ouvir toda essa primeira parte. A gente tem mais duas partes a apresentar da fala do Lula hoje. Chegou a ver, não? No programa você fala não, eu só vi ele falando mais cedo. Sim, mas mais cedo você ouviu. Você quer fazer algum comentário sobre essa primeira parte? Senão a gente passa direto para a segunda. O Lula está fazendo óbvio que é colocar na conta dos bolsonaros agora o risco do Pix ir para o beleléu, porque de fato os americanos, o Trump, ele está perseguindo o Pix. A gente sabe que a intenção dele é de alguma maneira atrapalhar o Pix. O Lula, quando foi ao encontro do Trump, tentou defender com aquele argumento: quanto mais gente usando o Pix, mais gente precisa aderir ao sistema bancário, mais gente precisa abrir conta, e isso acaba levando a mais clientes aderindo também aos cartões de crédito, que é a intenção do Trump. Eu conversei com o Rogério Correia ontem, inclusive, sobre isso, o deputado do PT. Ele acha que neste momento o governo americano não tem força para barrar o Pix, mas mesmo com esses argumentos levados pelo Lula ao Trump, a intenção que o PT enxerga é a do Pix realmente ser alvo dessa brecha criada pelo governo americano a partir da taxação do Comando Vermelho e do PCC como grupos terroristas. Eles querem ir para cima do Pix, mas o governo acha que está blindado neste momento e que o Pix seguirá.
Vamos adiante, então. Você quer mostrar mais qual trecho aí do Lula Tem hoje? mais dois trechos já selecionados que a Alice poderia pôr no ar. Põe o segundo trecho, Alice, por favor. Ah, Ele não sabe que nós Segundo já sabemos. trecho. Cadê? Cadê o só- segundo trecho? Agora eu trouxe. Sabemos que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Nós sabemos disso e que nós queremos fortalecer a nossa relação institucional com os Estados Unidos. Eu propus ao Trump, já que não tem acordo entre os dois ministros, vamos dar 30 dias para que os dois se entendam. Se o Brasil estiver errado, eu sei voltar atrás. Mas se você estiver errado, você volta atrás. Essa reunião ainda não concluiu nada. Por isso a nossa surpresa com a decisão de mais um comunicado, de mais uma taxação com relação ao Brasil. Eu saí de lá convencido de que a gente estava estabelecendo uma nova lógica no relacionamento democrático e civilizado entre Brasil e Estados Unidos. E confesso a vocês que fui pego de surpresa ontem com a decisão deles e antes de ontem. E mais ainda, o que é triste é que tem brasileiros, que eu não vou citar o nome aqui, brasileiros fomentando essa briga na perspectiva de que, se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. É de uma grosseria que eu não posso encontrar outro nome a não ser dizer, em qualquer outro país do mundo, em qualquer outro momento histórico, isso seria chamado de traição da pátria. Nós estamos muito tranquilos. O que eu quero é provar que somente é possível a gente viver em paz se a gente fortalecer a democracia, se a gente fortalecer o multilateralismo e se a gente tratar com responsabilidade a relação entre chefes de Estado. O Trump foi eleito pelo povo americano e eu respeito o resultado eleitoral americano. Eu fui eleito pelo povo brasileiro, eles têm que respeitar o voto do povo brasileiro. Eu não fui eleito imperador da América Latina e muito menos o Trump foi eleito imperador do mundo. Nessa segunda parte, ele eleva bem o tom da sua fala. Ao acusar Trump, indiretamente, claro, de se comportar, pelo menos, como se ele fosse um imperador do mundo, ditando ordens para cá, para acolá, querendo intervir no destino de todas as nações, ou pelo menos daquelas que mais interessa diretamente a ele, Trump. E prometendo, quer dizer, tá claro, tá evidente por essa fala do Lula, que ele vai para o confronto, se necessário. Confronto o quê? Confronto diplomático, confronto, né, oratório, por meio de outros tipos de manifestação. Ele vai Passou a falar um parte pouco já mais dele adiante. batendo no Marco Rubio? Passou, foi logo no Tá. começo, quando ele chama Pois é. o Marco Rubio de um latino-americano frustrado. Latino frustrado, que é o que ele Porque é, né, de fato. porque o que ele quer dizer por isso, com quem não sabe um pouco da história do Marco Rubio, é porque Marco Rubio é filho de cubanos, ele tem sua base eleitoral muito centrada nas áreas onde os cubanos prevalecem, nos Estados Unidos, onde eles formam pelo menos uma maioria importante ou uma porção importante do eleitorado. E é por isso que eles chamam Marcos Rubio. Marcos Rubio é o secretário de Estado dos Estados Unidos, abaixo do presidente da República, do vice, é um cargo mais importante que tem. E ele, o Marco Rubio, ao longo da vida dele, já se comportou de várias maneiras diferentes
Como diz uma reportagem do New York Times, publicada ontem, ele é um homem que ele se encaixa em qualquer situação. Ele vai mudando aos poucos. Agora o presidente é um pouco mais liberal, ele é um pouco mais liberal. Agora o presidente é mais linha dura, ele é mais linha dura. Quer dizer, é um sujeito oportunista. Aliás, como a maioria dos políticos é, claro. E que aposta muito até em poder vir, quem sabe, a suceder o Trump, porque o mandato do Trump daqui a mais 2 anos acaba. O candidato natural a suceder Trump é o atual vice-presidente. Mas há muito chão a percorrer até lá. E o Marco Rubio ele se coloca nessa posição. E é um cara principalmente focado na América Latina, partidário da teoria, da tese, da ideologia de que a América Latina é quintal dos Estados Unidos. Não lhe cabe outra coisa a não ser quintal dos Estados Unidos. E ela tem que estar obrigatoriamente alinhada com os interesses americanos. É isso que ele pensa, é dessa maneira que ele se expressa, é isso que ele defende. E para o Trump está de bom tamanho, porque o Trump também pensa assim. Então, no depoimento que ele fez ontem diante de uma comissão do Congresso americano, o Marcos Rubio disse: olha, temos hoje na América Latina vários países amigáveis, amigos dos Estados Unidos, que atuam em conjunto com a gente, que de alguma maneira seguem a nossa liderança. Não citou esses países, mas citou os países que, segundo ele, se comportam de uma maneira diferente. E aí colocou o Brasil no mesmo bloco de países, onde incluiu Cuba, Venezuela, Colômbia e a Nicarágua, que aos olhos dos Estados Unidos são países Inimigos. ditatoriais, Inimigos. inimigos, ou que precisam ser conduzidos em rédea curta, ou que precisam passar por transformações que atendam aos objetivos dos Estados Unidos. Brasil, Cuba, Nicarágua, Colômbia. Ontem à noite, o Trump chegou a postar na sua própria rede social que estava dando total apoio agora ao candidato da ultradireita, que é um advogado que nunca tinha feito política na vida dele, nunca tinha se É mais metido um nisso. outsider que a gente já Candi- sabe onde vai É parar, né? um candidato da ultradireita, ultradireitista, que é candidato no Fã segundo do turno Trump. a presidente dos Estados Unidos, ou presidente da Colômbia, que vai disputar o segundo turno na condição de favorito, porque Não, no primeiro além de ser turno fã do Trump, ele é fã passou do Milley, né? ele passou em primeiro lugar. Então, ele ontem declarou apoio total a esse cidadão que o reverencia muito, esse advogado colombiano, com chance de se eleger presidente da Colômbia, Puxa que é um saco, partido, imagina. no momento, ainda governado pela esquerda, mas que não só o reverencia, esse ultradireitista da Colômbia, que conta agora com o apoio declarado de Trump, ele também exalta muito a memória, o desempenho, a coragem do senhor Jair Bolsonaro. E é isso que o Trump quer. Ele quer um Milei na Argentina, já enquadrado. Ele quer o atual presidente do Chile, foi eleito legitimamente, tem que governar. O presidente do Uruguai também, que é de direita. E ele quer agora a Colômbia para ele. E ele vai querer, nesse mesmo ano também, que o Brasil se alinhe. E aí, ao fazer isso tudo, baixar um novo tarifaço agora, declarar ou decretar que as nossas organizações criminosas
ocupadas em enriquecer com a venda de drogas, viraram, aos olhos dos Estados Unidos, organizações terroristas. Ele está fazendo tudo isso para ajudar o Flávio a se eleger. Ele ainda não disse, e eu não sei se dirá, olha, talvez ele faça isso meio em cima da hora, a depender de como esteja o Flávio até lá. Mas ele ainda não disse, olha, o Flávio é o meu candidato. Não, ele ontem, pela primeira vez, postou uma foto do encontro que teve com o Flávio e com a comitiva do Flávio. E na Casa Branca ele disse, olha aí, um garoto esperto, inteligente, que ama muito o seu país. E fez isso no dia do anúncio do tarifaço, do novo tarifaço sobre o Brasil. Isso é uma indicação clara da preferência dele pelo Flávio, mas ainda não é uma declaração de apoio, que ele costuma fazer mais em cima da hora para ver como é que o candidato do seu coração, se é que é do seu coração, pode ser da sua conveniência apenas, é um candidato que terá chance de se eleger. Se o Flávio chegar mais adiante lá, sangrando no sentido de sangrando em votos, perdendo votos, correndo o Derretendo. risco de não ir para o segundo turno, o comportamento do Trump pode ser outro. Mas O se o Trump Flávio não gosta chegar de lá com perdedores, né? Mas se o Flávio chegar lá com condições de disputar de igual para igual com o Lula no segundo turno, anotem, o Trump vai declarar apoio ao Flávio. A não ser que o Flávio volte à Casa Branca e diga, pelo amor de Deus, não fale mais desse assunto. Não precisa declarar abertamente que me apoia, porque isso pode me prejudicar no Brasil ou já está me prejudicando no Brasil. O Flávio, ontem, quando saiu esse tarifaço, ele foi lá, gravou um áudio e disse logo: Olha, vem cá, eu não tenho nada a ver com isso, não, não sei o quê, papapá, e faço aqui um apelo para que o presidente Trump recue nesse. Ele não usou a palavra recuar, mas era isso. Recue nesse novo tarifaço para que isso não prejudique a nossa população. Mas não criticou o Trump, não. Não criticou, ele deveria ter se referido, se isso fosse sincero Ele da parte dele, justificou. ele deveria ter criticado o Trump. Olha, vem cá, não, não, isso vai nos prejudicar. Não, gravou esse videozinho e achou que bastaria. Como não bastou ao longo do dia todo, aí ele divulgou uma carta que ele teria enviado, porque ele que diz que enviou a carta, a Casa Branca não informou que recebeu, mas enfim, uma carta que ele enviou para o Marco Rubio, onde ele abre a carta agradecendo o atendimento do pedido dele de transformar as nossas organizações criminosas em organizações terroristas. E depois, já lá quase no final da carta, onde ele descreve o Brasil como um país quebrado, falido, as pessoas estão muito pobres, ou a pobreza está aumentando. Enfim, ele traça um quadro desse e joga a culpa no governo Lula, claro, esquecido que o pai dele governou até outro dia. É como se até outro dia o país estivesse muito bem. Aí veio o Lula. Para quê? Para piorar a situação do país. Aí, só depois ele pede, olha, vê aí, para com esse negócio do tarifaço, isso pode prejudicar ainda mais um povo tão sofrido, um povo tão endividado como o nosso. Aí também não deu, não foi suficiente, porque isso só engana os bolsonaristas que querem ser enganados. Os bolsonaristas votarão no Flávio, custe o que custar, aconteça o que acontecer. A não ser que o Flávio desistisse de ser candidato. Não vai desistir nunca, porque o pai não vai deixar, porque a candidatura do Flávio não é necessariamente para ganhar. Se ganhar, o Jair Bolsonaro está lá no céu de novo. Mas foi lançada para ocupar o espaço da liderança
dos bolsonaristas. Senão, os bolsonaristas acabariam se dispersando e outros líderes que não tinham nada a ver e que não têm nada a ver com a família Bolsonaro poderiam se apoderar desse espaço e dessa condição de novos líderes da direita. O Flávio foi lançado pelo menos para garantir, olha, essa fatia de votos aqui do papai vai continuar sendo da família, da família. Se o Flávio ganhar, muito bem. Se o Flávio não ganhar, ele continuará como o líder dos bolsonaristas no lugar do pai, que está preso e condenado por tentativa de golpe de Estado. E em 2030, quem sabe poderá ser de novo, sendo Jair uma pessoa muito mais conhecida, porque disputou uma eleição presidencial. Perdeu, mas disputou. Uma pessoa com recall. As pessoas terão lembranças. Ah, eu conheço esse moço. Ele foi candidato na eleição passada. Então, não que o Flávio não vá fazer mais, vá se contentar e não se eleger presidente. Não, ele vai continuar batalhando, batalhando, batalhando. Ele mesmo sabendo que isso é muito difícil, ele ganha essa eleição. Por tudo que está acontecendo, pelo que já aconteceu e pelo que ainda vai acontecer. Porque ainda vão surgir muitas histórias, principalmente sobre as ligações estreitas dele com o dono do Banco Master. E histórias que vão deixá-lo mal na foto. Mas vamos ver a terceira e última parte dessa fala de Lula, feita hoje durante uma reunião ministerial. Solta, Alice, por favor. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump. Vou mandar outra carta. Vou escrever quantos artigos for necessário escrever na imprensa americana e na imprensa mundial, para mostrar que eles estão errados. Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Não cederemos. Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Nós não somos melhor do que ninguém, mas também não somos piores. Nós queremos respeitar todo mundo, mas nós também queremos respeito. É assim, e aí vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso. Tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles.